a mentalidade de abundância de um levita lá de Chipre. Ainda no capítulo 4, o terceiro vídeo que a gente fala sobre o capítulo 4, nós vamos falar dessa mentalidade de abundância, né, que era presente na igreja primitiva. Tá bom? E no vídeo de hoje, né, nós vamos falar no capítulo 4, a partir do versículo 31. Só mudar a tela aqui. Então lá, vamos começar. Depois de orar em tremeu lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Esse versículo aqui a gente falou já no vídeo passado, né? Sobre o poder do Espírito Santo, que ao orar, né? Que eles oraram lá agradecendo a Deus pelo livramento de João e Pedro. E eles, ao orarem, o lugar tremeu. Mas vamos continuar. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Olha só aqui, a mentalidade que eu falo, dessa mentalidade a mente de Cristo, né? É uma mente abundante. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas, olha só, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí aqui justamente o levita de Chipre, né, no versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então observem aí a igreja primitiva, ela tinha essa característica, né, que ninguém passava necessidade. A mentalidade de Cristo, né, que é o cabeça da igreja, e a igreja sendo o corpo de Cristo, ela atendia às necessidades de quem estava passando por dificuldade por intermédio da própria igreja, de outras pessoas que tinham condições financeiras, vendiam terrenos, vendiam casas e compartilhavam, colocavam aos pés dos apóstolos e esse dinheiro, essa provisão era distribuída para quem estava passando necessidade. E ele cita aqui no versículo 36, né, o Lucas, né, que é quem escreve a carta, quem escreve o livro de Atos, ele cita esse José, um levita de Chipre, que os apóstolos renomearam, deram o nome de Barnabé, porque provavelmente ele era um discípulo, né, que encorajava, né, o nome dele era encorajador, né, Barnabé, encorajador. Então esse levita lá de Chipre, ele vendeu um campo e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para que esse dinheiro fosse distribuído. É interessante ver essa passagem, que é justamente um pouquinho antes daquela passagem que todo mundo fala, né, bem conhecida, aqui em Atos 5, que é justamente quando Ananias e Safira, eles retém uma parte do dinheiro da venda também de um terreno. Okay? Interessante observar esse contraste que é colocado quando a gente vê lá no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, né, esse levita de Chipre que coloca à venda um campo e vai e distribui esse dinheiro lá com os apóstolos para ser provisão, né, para quem está passando necessidade. E esse contraste aqui com Ananias e Safira, que eles retêm o dinheiro, né? Eles prometem algo para o Espírito Santo e retêm o dinheiro. E assim, a gente vai ler agora aqui, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1, essa situação, né, desse casal que reteve, diferente do levita lá de Chipre, né, que ele doou, esse casal ele reteve o que eles tinham prometido para o Espírito Santo, né? Atos 5:1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Então eles, assim como o levita, que vendeu um campo, esse casal vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante colocou
e o restante levou e colocou aos pés dos discípulos. Então, versículo 3 aqui. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha só que interessante essa mentalidade aqui de escassez de Ananias e Safira. Por que eu digo mentalidade de escassez? Eles podendo ter colocado tudo que vendeu aos pés dos apóstolos, como fez o levita de Chipre, eles se comprometeram com o Espírito Santo, eles entraram em um acordo, né? Provavelmente eles entraram em um acordo entre si e prometeram ao Espírito Santo que iriam depositar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Sendo que, quando eles pegaram o dinheiro, eles reteram a parte do dinheiro. E observe aqui o que Pedro fala para eles, né? Não lhe pertencia, ou seja, essa propriedade não lhe pertencia, era deles, a propriedade era deles, não precisava eles terem tomado essa atitude, né? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, ou seja, mesmo depois de vendido, o dinheiro não era deles também. Então, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o interessante aqui é que o que é que levou Ananias e Safira a fazerem esse acordo de dar só uma parte do dinheiro, né? Como Pedro fala aqui, né? Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Então, assim, a mentalidade deles é que talvez eles estivessem pensando, não, a gente não vai dar tudo porque a gente vai precisar desse dinheiro e tudo. Então, assim, eles permitiram que realmente Satanás ele colocasse medo, né? Medo de perder. A mentalidade de perder o que eles tinham, tá bom? Sendo que a igreja toda estava sendo abençoada, eles estavam vendo ali que estava acontecendo milagres e maravilhas, né, por meio da igreja toda, pessoas vendendo as terras e doando e recebendo, outras pessoas recebendo e tendo toda aquela comunhão na igreja primitiva. E eles não eram obrigados aqui a vender. O próprio Pedro fala, né? Não lhe pertencia essa propriedade, né? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. Então o que levou a pensar em fazer tal coisa, a mentir? Você não mentiu aos homens, e sim mentiu a Deus, né? Então aquela história, fez um compromisso com Deus e não cumpriu. Uma certa hipocrisia aqui por parte desse casal, provavelmente querendo mostrar e dizer que também, olha, nós estamos contribuindo aqui, mas em segredo os dois, eles estavam também retendo uma parte do dinheiro, ok? Talvez por vaidade, por hipocrisia, para querer talvez até se passar como bons, né? Como estavam fazendo o bem, mas eles acabaram mentindo para o Espírito Santo, né? E acabou que, como vocês conhecem, provavelmente conhecem essa história, é bem conhecido, tanto Ananias como Safira foram mortos, né? Eles morreram por conta dessa mentira que eles fizeram, eles praticaram essa mentira contra o Espírito Santo, né? Não mentiu aos homens, mas sim a Deus, tá bom? Então, essa é a distinção aqui que eu queria falar dessa mentalidade, que tanto da mentalidade de José, né, desse levita, né, de Chipre, que foi chamado aqui de, vamos voltar aqui para ver. Olha só, tanto essa mentalidade do levita lá de Chipre, que foi chamado de Barnabé, né, porque era encorajador, e o contraste aqui com essa mentalidade de Ananias e Safira, né, que eles acabaram retendo uma parte do dinheiro e mentindo ao Espírito Santo, né, mentindo a Deus, eles acabaram mentindo, ok? Então observem aí que essa mentalidade de escassez, né, ela
acaba prendendo e deixando a pessoa com medo de ser generosa, né? E tudo que Deus explica e Deus fala, desde o Antigo Testamento, e Jesus mostrou isso aí também, é que a gente é melhor dar do que receber, né? E ser generoso é bem. Acaba trazendo grande alegria para o nosso coração, né? Quando você é generoso e tem esse coração generoso, você tem uma mente abundante, né? Uma mente de generosidade, isso aí acaba lhe deixando bem em paz, você com o Espírito Santo e sabendo que Deus é que toma conta da sua vida e que cuida da sua provisão. Tá bom? Pois pelo vídeo de hoje é só. Um abraço aí, não deixe de se inscrever, né? De dar um like, compartilhar, comentar. E mais uma vez é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.